Essa semana nós teremos Eulina Ribeiro hoje, que acabou de chegar. Boa tarde, querida. Boa tarde, querido. Que gostoso estar aqui nessa conversa com você, contar um pouquinho da história. Estou muito feliz de te receber, viu? Muito obrigado por estar aqui participando junto com a gente desse projeto. Você é uma pessoa muito importante que não podia faltar aqui com a gente, viu? E eu quero dizer que você tem também me ajudado a entrar em contato com pessoas também muito importantes que estarão aqui com a gente. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho de sempre, pela receptividade que você sempre teve comigo, viu? E é muito bom poder estar aqui, é muito bom poder saber que a gente vai poder passar esse tempinho juntos e ouvir sua história também dentro dessa trajetória na bioenergética, na abordagem corporal. Você tem acompanhado algumas das lives, né? E tem comentado junto com a gente, prestigiado. Então, eu desde já também agradeço por isso, por todo o apoio. Eu que agradeço você por essa iniciativa, que eu acho muito importante, porque é muito engraçado, eu tenho realmente ouvido, e são as verdades de cada um, não é? Como cada um Uhum. vivenciou esse início nosso, do começo da análise energética no Brasil. Então, eu agradeço muito, porque eu acho que é uma coisa que conta a história da análise energética mesmo. Sim. Então, um Então, trabalho. vamos começar. Então, vamos. Então, vamos. Então, eu quero começar do começo, que eu sempre digo para todo mundo. Como foi que você, na sua história, você percebeu que você queria trabalhar como psicoterapeuta? E dentro disso, como foi a sua experiência, o processo inicial, até chegar na corporal? Olha, eu acho que a minha vida é uma vida assim que não é que eu me escolhi ser terapeuta. Eu acho que foi uma Uhum, intuição e eu fui sendo levada. uhum, Eu acho que eu casei muito nova, tive filhos, então fiquei uma dona de casa cuidando de filhos. Antes do uhum. casamento, eu trabalhei como secretária, minha formação era secretária executiva, Olha só. e Uhum, fui secretária executiva da Ciba Geigel e da Labor Terápica, aliás. E aí, depois que eu casei, eu precisava fazer alguma coisa, além de criar minhas filhas, que foram coisas muito importantes na minha vida. E eu comecei a trabalhar de dar aula de Mobral para adultos, alfabetização de adultos, num centro social. Aí eu uhum, dei uhum, algumas aulas de Mobral, batizei algumas pessoas. E depois eu comecei, depois que eu comecei a estudar psicologia, aí eu comecei a fazer grupos com crianças e depois com adultos, com essas pessoas da comunidade. uhum. Então, foi por aí. Agora, eu não, necessariamente eu achava que eu queria fazer sociologia. Uhum, Eu uhum. tinha trabalhado com pessoas de comunidade, feito trabalhos. Aí, um dia eu estava viajando, quando eu voltei em outubro de uma viagem, eu falei, eu vou estudar. Não aguento mais essa vida de cri-cri, de crianças Uhum. desviadas. Aí eu falei, eu preciso abrir minha cabeça. Uhum. Aí eu tenho uma prima que é física, professora prepara as pessoas para a faculdade, professora do Bandeirantes. Aí eu falei, eu não tinha estudado as matérias que eu tinha que prestar exame. Eu já estava há Uhum. 16 anos fora da escola, né? Aí eu falei, você não quer me Uhum. dar uma aulinha de matemática e física? Porque português eu tinha estudado em colégio de estado, era um português muito bom, língua eu sabia um pouquinho, então o meu problema eram as exatas, né? Aí eu fui estudar com ela e entrei num cursinho, 3 meses Uhum. de um cursinho para fazer o vestibular. Nesse cursinho, eu encontrei uma pessoa que se tornou minha amiga e acho que ela fez a minha cabeça. Então, ela disse assim, Eugênia, eu acho que você tem muito mais jeito de psicóloga do que de socióloga.
Aí eu falei, você acha? Não. Aí aquilo ficou. E aí foi então o momento que eu decidi prestar para psicologia. Então, isso foi uma intuição, não foi uma vontade, sabe? Aí eu comecei a estudar psicologia. Aí foi muito interessante, porque quando eu entrei, eu tinha 36 anos, quando eu entrei Olha na só. faculdade de psicologia. E a maior parte da classe tinha 20 anos, né? 19 e 20 anos. Aí nós tínhamos um grupo que ficou muito amigo, de 6 pessoas, somos amigos até hoje, alguns dessas pessoas, e eu me divertia muito de, por exemplo, um colega de 18 anos, um rapazinho, fala, você é burra, não? Quer dizer, eu me senti interagindo com as pessoas de uma época de faculdade que eu não tinha feito, porque na época que eu devia estar fazendo faculdade, eu estava casando e tendo filho. Né? Aí foi uma maravilha. Quando eu entrei na faculdade, eu me encontrei. Eu era daquela CDF, sentava na primeira fileira, queria saber tudo e conhecer tudo. Então, eu fiz 5 anos de faculdade, junto eu estudei psicanálise, estudei psicodrama. Eu fui estudando tudo que eu não tinha estudado antes, eu resolvi buscar. E eu ficava contente, porque o reitor da faculdade dizia assim para a gente, que um pouco de maturidade ajuda muito no curso de psicologia. Ainda mais que já tendo filho, já tendo uma história já de educação, de criar filhos. Isso tudo ajudou a compreender toda a teoria psicanalítica do desenvolvimento. E aí foram 5 anos muito gostosos, né? Que eu vivi. Logo que eu entrei na faculdade, eu já comecei a fazer terapia e comecei a fazer terapia com o Godoy, foi meu primeiro terapeuta, que era corporalista e também psicodramatista, né? Então, foi por aí que eu fui. Além disso, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito criada com uma família, meu pai e minha mãe, eles eram muito aventureiros. Nós viajávamos muito, subíamos montanha, descíamos montanha, fazíamos isso. Meu pai era tão engraçado que eu tinha acho que 7 anos e nós íamos muito para Itanhaém. Você conhece Itanhaém, em São Paulo? Sim. Itanhaém, antigamente, agora tem uma ponte, mas não tinha nessa época. Então, você tinha que, para chegar na praia, você tinha que atravessar o rio de barquinho. Só que o meu pai fazia a gente atravessar a nado. Com 7 anos, eu atravessava o rio a nado. Tem 50 metros. Meus pais eram bem assim aventureiros, sabe? Pessoa assim meio aventureira. Então, foi muito interessante isso, porque depois a gente frequentava o Clube Banespa, aí eu morava na Avenida Santo Amaro, ali no Brooklyn, tinha o Clube Banespa, que era dos bancários, né? Do Banco do Estado. E lá eu sempre fiz muito esporte também. Eu joguei vôlei, era do time de vôlei, embora baixa, eu era do time de vôlei. Depois eu joguei tênis, quer dizer, eu sempre fui uma pessoa muito esportista. E muito corpo, sabe? Então, o corpo, para mim, sempre foi importante. Tá indo aqui, peraí. Bom, aí eu sei que no final era para mim a escolha que se eu tivesse que fazer alguma coisa, tinha que ser realmente corporal. Então, foi aí. Logo que eu terminei a faculdade, eu comecei o curso do SEDES. Fiz a formação em Reich. Foi mais ou menos em que época, Eulina? Foi década de 80, mais ou menos? Eu fiz a faculdade de 76 a 80. E de 80 a 82, eu fiz a formação, 81 e 82, que eram 2 anos na época, a especialização em Reich. A Leia foi minha professora, como foi. E a Luísa outro dia falou que foi dela, foi minha também. Apesar de eu ser mais velha do que ela era minha professora, essas coisas que acontecem, né? Mas eu achava muito engraçado, porque, por exemplo, a Leia, ela dava análise do caráter, né?
Então, essas Uhum. coisas peculiares. Aí, a gente tinha que fazer o resumo do capítulo. E eu fazia. Aí ela escrevia, muito bem, você conseguiu organizar as ideias do autor. Eu falei, bom, mas é um curso de especialização, é claro que eu tenho que fazer isso. Mas tinha gente que não conseguia. Colocava as próprias ideias e não a ideia do autor. Você sabe, porque você é acadêmico, você sabe como que isso é, né? Acontece. Sim, Então, é. Uhum. foi assim, um tempo muito gostoso de encontrar com pessoas que eu realmente me encontrei com uma questão de abertura de cabeça, sabe, Peterson? Uhum. Porque eu vinha de uma classe média, e eu gostei muito do que a Regina falou na tua live, na live com você, Uhum. que ela falou muito da classe média. A classe média que eu pertencia é uma classe que coloca muitas regras, muitas normas, você fica sufocado com aquela visão de mundo, que é uma visão de mundo muito pequena. Então, aquilo. Meu pai gostava de política. E eu ia com ele nos comícios do Jânio Quadros, imagina. Uhum. Uhum. Eu ia com meu. Então, eu sempre tive assim um lado mais político também. Mas depois que eu casei, eu fiquei assim meio bela adormecida, porque era o tempo dos anos 60, onde começou toda a revolução dos costumes, né? A contracultura, que a Regina Isso. também colocou isso muito bem. Porque nós somos mais ou menos da mesma idade, então a gente viveu essa contracultura. Então, foram momentos assim que eu não estava vivendo muito, porque eu estava criando filho pequena. Eu tive 3 filhas seguidas, uma por ano. Então, eu estava toda envolvida na criação das minhas filhas. Mas eu, logicamente, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não me envolvia. Então, quando eu entrei no SED Sapiense, eu comecei a me envolver direto, porque era Uhum. um curso onde era haitiano mesmo, a gente se envolvia. Então, como Uhum. eu estava na ditadura militar, a cada momento que a gente tinha que acontecia uma conquista, Uhum. a madre hasteava a bandeira e nós cantávamos o hino nacional. Olha Então, só. olha, para mim isso até me emociona até hoje, de me lembrar disso. E foi Uhum. aonde realmente que eu falei que é a abertura da cabeça, ver o mundo não só de onde você foi criado, quer dizer, toda a extensão de uma sociedade com tantas diferenças. A gente a gente começou a trabalhar, a atender lá nos SEDES, sabe? E ter supervisão. Então, lá eu conheci, inclusive, a Regina, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque ela foi minha. Ela fez um trabalho. Teve um momento que a Regina falou: só vou trabalhar grupo agora. E ela tinha lá, vamos dizer, 30 pacientes. Aí ela pegou, fez um encontro com uns 30 pacientes e a gente tinha que se escolher 3 grupos de 10 para trabalhar nos grupos. Então, ela fez lá um trabalho de animais, tinha os animais selvagens, os animais domésticos e os selvagens, mas que eram mansinhos. E esses 3 grupos. Bom, adivinha que grupo que eu fiquei? No selvagem. Eu no momento selvagem. Aí, esse grupo funcionou 5 anos de terapia, 5 horas de terapia, da meio-dia às 5 às segundas-feiras. Uau. Olha, foi uma aprendizagem, Perison. Foi, assim, uma coisa muito forte. E uma irmandade que nós criamos. Entre esses 10, 4 de nós ficamos amigos inseparáveis. E uma grande irmandade que a gente... Infelizmente, 2 pessoas já morreram, só temos 2 agora que continuamos essa amizade. Mas eu quero dizer para isso porque
era um mundo de experimentações, sabe? Uhum. Porque era novo, era tudo novo, chegava aquilo. E quando chegou a análise bioenergética, foi no momento que a gente estava engasgado, sem poder gritar o medo, sem gritar a raiva, que todos os nossos ídolos tinham ido expatriados, né, foram embora para poder se salvar, pessoas que foram presas, amigos. Então, quando chegou, eu agradeço tanto, viu, a bioenergética e a Holanda, a gente poder gritar, sai, vai embora, sai daqui, sabe aqueles berros que a gente dava naquela bioenergética inicial, que era bem catártico mesmo, né? Sim. Então, foi um momento que fortaleceu, eu acho que muito a análise bioenergética, essa vinda. E tem uma coisa que eu me lembro muito, a gente já estava nesse grupo de terapia, e foi o dia das diretas já, foi um dia assim, muito contraditório para mim, porque, ao mesmo tempo, meu pai era o velório do meu pai, então eu não fui à passeata, mas meus amigos todos foram. E eles vieram para me prestar homenagem de verde e amarelo, com a roupa da passeata, da direta já. E aí eu me lembro que tinha umas tias assim que fizeram uma cara meio de desacordo com eles vindo daquela roupa de passeata. E eu falei, não, vocês estão enganadas. O papai está sendo homenageado. Ele está sendo muito homenageado, estando aqui esse pessoal das Direta Já. Então, sabe, as coisas que vão acontecendo, isso que eu digo, não foi uma coisa pensada, escolhida, mas foi acontecendo por um desejo interno, uma vontade interna que tinha a ver com o que eu precisava e quem eu era. Uhum. E aí, começando, né, a análise bioenergética mesmo, já foi contado aqui, mas eu acho que eu vou repetir, em 1980, a Miriam de Campos e a Odila convidaram o Ernest Liss, que é um trainer da bioenergética internacional, para mostrar para a gente o que era a análise bioenergética. E aí tinha todo mundo, estava a Regina, estava o pessoal da Biosíntese, da Biodinâmica, estava todo mundo corporalista nesse dia, para experimentar a análise bioenergética. E aí eu acho que nesse momento, dos 1980, com tudo que nós estávamos vivendo, ela fez um sentido para nós muito grande. Sim. De ser uma abordagem que vinha de acordo com o que a gente precisava, sabe? Sair daquele medo, daquela paralisia, daquele sofrimento. Então, foi muito oportuno o momento que ela veio, né? Aí, em 1981, a gente começou, então, o nosso primeiro grupo de análise bioenergética, que estava a Miriam, Odila, logo depois veio Leia, Sandra Sofiati, Luísa, nós somos todas do primeiro grupo. E lá a gente teve alguns trainers, né, internacionais, mas não era assim a formação como existe hoje, porque a gente podia só trazer 2 ou 3 vezes por ano esses treinadores, que era muito caro para trazer para cá, né? E daí a gente trazia esses treinadores e depois a gente ia para lá, para os workshops que tinham na Europa ou nos Estados Unidos, para complementar a nossa formação. Então, o início foi assim. Em 1984, nós fundamos a SOBAB. Foi a primeira sociedade de análise energética no Brasil. Foi em 1984. E aí a gente fundou, fez uma sociedade democrática, com eleição, cada 2, 3 anos, né?
Uhum. onde a gente revezava a diretoria, fizemos uma fundação mesmo em assembleia, Uhum. temos os alunos, os participantes. Então foi assim que foi fundada a Sobari. Quem foi o grupo que fundou? O grupo que fundou fomos 5 pessoas. Foi Miriam, Odila, eu, Eliana Isola, Conceição Valadares. 5 pessoas. Miriam, Uhum. Odila, Eliana Isola, Maria Conceição Valadares e eu. 5 pessoas que Uhum. fundamos. Pegamos Sim. advogado, fizemos todos o que tinha que fazer para fundar a Sobabi. E nessa época ela começou a funcionar ainda, logo no início, ainda numa sede que tinha no escritório, no consultório da Miriam, mas depois passou lá para Vila Nova Conceição, onde era o meu consultório da Miriam. E lá que nós Uhum. formamos, onde já depois chegaram o segundo grupo, que é a Ana Lúcia Farias, Eneide, a Ana Silvia, Elaine, todo esse pessoal depois foi o segundo grupo, que aí nós, aí já foi acho que em 92 ou 93, que teve que dar tempo para a gente se formar primeiro, porque nós fomos as professoras desse segundo grupo. Ah, aham. Uhum. Tá? Uhum. Eu gostaria de salientar um trainer, quer dizer, começou com esse Ernesto Liz, depois a gente teve o Frank Ladic. O Frank Ladic, ele para mim foi o meu grande treinador em análise bioenergética, porque eu tinha alguns trabalhos que eu fazia com o Dr. Loan, que era maravilhoso para fazer uma leitura corporal, para perceber onde é que estavam os anéis da coraça, e para fazer um diagnóstico, ele era muito bom, mas ele não trabalhava na relação. E o Ladic foi esse primeiro professor que trabalhava a bioenergética numa abordagem relacional. Eu acho que para mim isso foi muito importante, esse trabalho, porque depois, muito tempo depois, a gente começou a questionar a catarse pela catarse. Até a Angela Klopsteck tem um artigo muito bom sobre isso, né? Que é uma outra trainer que eu fiz supervisão com ela há algum tempo naqueles grupos de supervisão que a gente fazia, eu fiz uns 5. E ela traz esse artigo que eu acho que é muito interessante, sabe, Perisson? Porque se a catarse, você faz um grupo de movimento com muita energia, e você sente coisas e você põe aquilo, mas se você não tem um tempo para processar o que você vivenciou, se perde, né? Uhum. Aí Sim. os primeiros questionamentos. Depois houveram vários questionamentos dessa análise bioenergética mais hard, como a gente dizia, Uhum. né? Uhum. Mas o Frank Ladic foi uma pessoa que me influenciou muito no jeito de trabalhar. Depois tiveram outros, tantos. Mas eu Uhum. estou falando muito. Você quer perguntar alguma coisa? Não, não, fica à vontade, tá ótimo. Mas, Eulina, me fala assim, por exemplo, quando você fala em análise bioenergética relacional, né, as pessoas às vezes ficam muito curiosas para poder entender qual é realmente a diferença que essa nova proposta da análise bioenergética relacional traz e trouxe na época. Então, porque a gente aprendeu uma análise bioenergética, assim, loweniana, que era onde a gente trabalhava bastante o corpo para trabalhar todos os, os, os anéis, não é isso? A gente trabalhava os Uhum, anéis, as coraças, e aí a gente fazia uma leitura corporal, eu me lembro que a uhum, gente usava biquíni para fazer uma leitura corporal, uhum, e ou maiô, biquíni, sei lá, cada um usava o que podia, né? E era o trabalho em cima da defesa de caráter.
Sim. Esse era o trabalho inicial. Quando o Frank vem, ele começa a trabalhar na relação, usando a Uhum. transferência, a conta-transferência, tudo que acontece numa relação. Então, é essa Uhum. que eu acho que é a grande diferença. Outra Sim. pessoa que também trouxe a questão relacional foi o David Finlay. Uhum. Não sei se você conheceu, ele tem alguns Uhum. artigos muito bons sobre isso. Aliás, o Sim. David Finlay é uma pessoa que depois eu fiquei muito amiga dele. Eu achava ele uma. Ele foi, junto com o Hugo, ele foi presidente do IBA durante uns tempos. E quando eu estava Uhum. fazendo o meu paper para me tornar internacional, eu Uhum. escrevi, mandei traduzir, mas ninguém entendia o inglês que a pessoa que traduziu. E aí o David Finlay, como era meu amigo, ele falou assim, deixa que eu vou traduzir para você. E ele fez toda a tradução do meu paper. Uhum. E ele e a Violaine também, que é outra pessoa que eu gosto muito como treinador internacional, a Violaine Uhum. e ele que me deram, eles eram da diretoria do BOT nessa época, e eles que quiseram muito que eu me tornasse internacional também, sabe? E nessa época internacional era a Miriam, a Odila e a Liane. Uhum. Eram as três que foram as primeiras três internacionais, né? E aí eles quiseram muito que eu também pudesse me entrar no processo para ser. Então, e essas pessoas, outra pessoa que eu também gostei muito dos meus treinadores foi o David Campbell e a June. Uhum. O David Campbell, não sei se você conheceu, um escocês, Uhum. e ela também, uma escocesa. Ele tinha trabalhado muito com Bowlby, então ele Uhum. já veio a iniciar a terapia do apego, do Bowlby. Uhum. Então ele foi uma pessoa, eu nunca me esqueço, porque teve um workshop que a gente convidou ele e a June para virem para o Brasil, e eles contaram que no mundo dos elefantes, por exemplo, a Elefoa, quando ia ter o filhinho elefantinho, ela convidava uma outra Elefoa para ajudar na hora do nascimento. Uhum. Que são as doulas, vamos dizer hoje em dia, né? São as doulas. Uhum. E Uhum. aí nós nos escolhemos e eu caí com o Jaime e com o Oswaldo, que era da Saberg, Uhum. foi presidente da FLAB. Então, eles dois foram as minhas elefantas. Não. Nossa, você vê como era incrível que a gente trabalhava tão profundamente nesses workshops e, não tinha importância se você era homem ou mulher, você realmente vivia a maternidade ou vivia a paternidade, quer dizer, a gente vivia todo a gente era meio que, como é que eu vou dizer, a gente entrava dentro das questões, né? Uhum. Das nossas questões. Então tiveram coisas assim muito interessantes e amizade que a gente fez, né, com todo mundo. Então, até Uhum. hoje, o Jaime me chama de elefantinha. Aí, outro dia, alguém perguntou, mas ele chama de elefantinha, por quê? Eu falei, é uma longa história isso. Essas histórias que a gente coleciona dentro das nossas formações e nos nossos Não encontros, é, né? não é. Uhum. Se alguém soubesse tanta história. Então, agora, quando ele te chamar de elefantinha, já tem o registro. Você diz assim: assiste lá o vídeo que vocês vão fazer. Olha, eu sei que era muito engraçado isso, viu, Perisson? Porque quando a gente era casado, os maridos ficavam muito enciumados. Dessa vivência de 3, 4 dias que a gente tinha, imersa na análise bioenergética. Hum. Era muito bom antigamente, porque a gente tinha menos treinamento, mas a gente fazia ou num lugar onde todo mundo ia, todo mundo.
quer dizer, acordava junto, dormia junto, fazia todo mundo tudo junto. Então, aquilo Sim, era como se fosse uma família de origem mesmo. sim, sim. É Né? verdade. Era muito. Ainda peguei essa fase. Você pegou? Pegou? Ainda peguei. Essa É. fase de se internar De com se treino internar. internacional, É. de dormir, acordar junto. Isso, É, isso. é um outro modelo. Outro modelo, né? A primeira vez que eu fui por um grupo de supervisão, que é o que vocês chamam hoje de PDW, chamava Supervision, Uhum, antigamente. Eu fui para a Suíça. uhum, E essa história é muito engraçada, porque eu nem falava inglês direito ainda, né? Eu sempre fui meio atrevida, sabe? Eu nem sabia falar inglês direito. Eu falei, ai meu Deus, eu vou nesse lugar aí, eu nem sei falar. Eu sei que eu estava tão ansiosa para ir que eu fui um dia antes da minha passagem. Fui para o aeroporto um dia antes. Aí quando eu cheguei lá no aeroporto, eles falaram, não, mas você não pode ir, o teu voo é amanhã. Eu falei, ai, por favor, eu não quero voltar para casa, eu não quero, eu quero ir para a Suíça. Acabei indo um dia antes para a Suíça. E aí nós ficamos num castelo, era meio mórbido, lá numa montanha da Suíça. Eu fiquei com a Miriam de Campos num quarto. Eu sei que era assim. Ela, como é que era? Ela dormia logo e acordava às 3. Eu ia dormir às 3 e acordava às 6, porque a gente não conseguia dormir. E a June estava fazendo uma aplicação para ser internacional. Então, ela não dormia por causa disso. Então, eu acordava bem cedo e ia andar naquele castelo na floresta para me acalmar. Então, eram situações assim muito difíceis que a gente vivia. E uhum, eu entrei num grupo era sempre 10 pessoas. E você tinha que atender 3 dias assim, no quarto, a tua paciente, uma na frente do grupo e uma para ser avaliada. E também ser uhum, atendida por outra pessoa, né? Você atendia e era atendida. E nesse grupo, era um grupo conhecido lá da Alemanha. Então, eles ficaram todos entre eles. E tinha uma moça, que também acho que não se sentia muito, era italiana, e ela resolveu me escolher para ser a terapeuta dela. Eu gostei, porque daí era mais fácil para mim falar com ela, porque ela falava alemão, também italiano, ela falava alemão, inglês também, mas ela me ajudou um pouco para compreender. uhum. Nós estamos trabalhando ali numa transferência positiva, sabe? Mas naquela época eu ainda era bem mais. Eu era bem mais jovem e eu ainda não tinha muita experiência. Então, eu estava crente que nós estávamos tendo uma relação, uma transferência positiva. Depois, muitas vezes, eu me lembrei do que o Reich falava: não existe a positiva imediata. Primeiro tem que passar por uma negativa para depois vir a positiva. Você vai acreditar que é? Uhum, Eu sei que uhum, ela ficava me protegendo, me cuidando, e depois, no dia da avaliação, ela tinha um ódio de mim, mas um ódio de mim, que ela queria me matar ali na sessão. Bom, eu deixei ela expressar a raiva, mas aí eu percebi como eu me iludi com essa pretensa transferência positiva, que foi que aí, na história dela, Sérgio, ela tinha cuidado da mãe dela. uhum, uhum, uhum. Então, ela cuidou de mim. Aí, quando chegou na hora, ela ficou com ódio, porque ela estava cuidando de mim em vez de ser cuidada. Sim. Né? Então, Cuidando de essas. você e ainda tendo gente avaliando se estava cuidando direito, né? Não, mas ela era minha cliente, eu que tinha que cuidar dela. Entendeu? Pois Eu que é. tinha que cuidar Ah, dela. sim, entendi. Na hora, entendi. Na hora você foi a terapeuta dela. E aí foi quando ela ficou Exa com raiva. Porque ela exatamente, já, exatamente. como ela tinha cuidado muito de você, ela não conseguia ter a confiança de ser cuidada por você depois. Exatamente, exatamente.
Uau. Então, Aham. isso eu quero dizer que essas experimentações que nós fizemos de supervisão ao vivo desse jeito eram muito difíceis, mexia muito com o narcisismo nosso, muito. Opa. Uhum, uhum, Mas, por um outro lado, era uma aprendizagem incrível. Era muita sim. aprendizagem para a gente aprender um pouco como é difícil, né, essas questões Aham, transferenciais. Então, tiveram sim. assim muitas experiências assim muito boas. Eu tive ótimos supervisores. O David foi meu supervisor, a Ângela Propstec foi minha supervisora. Teve outra pessoa que foi, que agora eu não me lembro o nome. Além disso, também nós fazíamos, na nossa formação, a gente trazia o Bob Lewis muito para cá. A gente se internava lá em Teresópolis, num sítio do Carlos. Do Carlos, esqueci o nome dele, do Carlos, e a gente fazia. Era um grupo de 7, 8 pessoas, e a gente trazia para ele trabalhar o trauma. O Bob Luz trabalhava muito bem o trauma. Uhum. E crânio sacral, tudo isso. Então, eram 7 dias juntos ali, acordando, comendo juntos. A comida era só uma comida maravilhosa, vegana, que a mulher dele preparava, e a gente fazia essa terapia. Era realmente um aprofundamento, sabe? Além de todos os anos de terapia que a gente fazia uma imersão nesses workshops. E eu acho que a Carlos gente César. aprende. O quê? Carlos César, isso. Carlos César, muito querido, muito querido. Todos eles, nossa, a gente já tinha o Oswaldo, né, que infelizmente se foi. Eram pessoas, a Uhum. Eliana Isola, maravilhosa, minha melhor amiga. Fizemos todas as viagens juntas. Por um outro lado, nós viajamos o mundo todo. Meu neto era pequenininho nessa época, ele falava assim: ai, vó, vou querer ser psicóloga. Psicóloga viaja bastante, né? Eu falei: nem sei. Nem sempre. É que nessa época a gente tinha que fazer fora a formação, né, Pérez? Não tinha Sim, aqui. sim, sim. Não tinha Uhum. aqui. Outras vezes que nós também íamos muito fazer, juntávamos 4, 5, 6 pessoas, que era a Heloísa, Odila, eu, Miriam, Eliana, Leia, talvez fosse, eu não me lembro, Conceição, e a gente ia, marcava com o Loa e fazia um intensivão com o Loa. Lá em Pauling, ou fizemos em Miami também, uma vez que teve, antes de um congresso que teve em Miami. A gente estava Uhum. sempre nos trabalhando muito, 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 muito. Uhum. Nessas imersões era muito bom, muito bom, muito bom. Muito difícil era entrar em contato com tanta coisa, tão rápido assim, né? Uhum. Uhum. Sei que foi uma formação muito interessante. Eu não sei se eu falei de todo mundo. Meus trainers foram o Frank Lee, a Lin Meio, a Joyce Silver, que depois saíram, Leslie Casey e o Rainer. E o Ron Robbins também. E o Rainer Uhum. também foi trainer da Sobab muito tempo. E eu acho que Uhum. ele foi um trainer muito bom, que teve muito tempo lá com a gente na Sobab. Eu não sei se todo mundo aqui conhece a Sobab, mas acho que eu vou dizer que a Sobab é a Sociedade Brasileira de Análise Energética. A gente Uhum. tem uma Uhum. sede ali nas Perdizes, na Rua Havaí, e eu queria comentar uma coisa que a gente está muito contente esse ano, que a nossa clínica social deslanchou muito, viu? E Que nós bom, estamos Heloísa. trabalhando, estamos fazendo uma escuta à clínica social, que é comandada pela Clarice e pela Jaqueline. Ela está indo. Nossa, a gente estão atendendo muitas pessoas pela essa clínica social e agora também fazendo uma escuta
nesse momento de pandemia, de isolamento. Temos alguns dias aí separados, com os profissionais dando um tempo para poder ouvir as pessoas que estão passando por todas essas fases tão difíceis na vida, né? De tantas perdas, principalmente dessa tristeza e depressão que a gente tem, né? Sim. Não sei o que eu posso... Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você foi trazendo um pouco essa sua trajetória de como foi que você fez a formação, e aí a constituição da SOBAB e a entrada no IBA via treino internacional, né? E aí, a partir daí, como foi que você, né, no momento em que você se torna treino internacional, como você se filia e como foi que você começou a trabalhar com isso? Eu sei que você teve uma inserção também no IBA, na FLAAB, né? Como é que foi a sua experiência? É uma das coisas do IBA e da FLAAB. Eu, logo que a FLAAB foi formada, que acho que foi um pouco num congresso lá, que Osvaldo, Liliana Acero, da Argentina, Eliana Isola, se juntaram para formar a FLAAB, né? O Osvaldo foi o primeiro presidente da FLAAB e logo nós tivemos juntos, que a gente já tinha uma amizade. Eu acho que a constituição da FLAAB foi muito importante. Eu queria agradecer também uma pessoa que foi presidente do IBA, que era o Virginia Wink. A Virginia Wink, ela veio para o Brasil para conhecer, ela queria conhecer as comunidades, as FLAABs, as federações, e ela veio para o Brasil. Nós tivemos um final de semana juntos, e aí ela nos orientou a ter mais força e poder discutir um pouco com os critérios do IBA. Porque o IBA, ele sempre foi assim, a maioria dos seus presidentes eram americanos. E eles sempre tiveram um problema muito sério de entender que as mensalidades que eles cobram, lá que o IBA cobra, a taxa do IBA, por exemplo, $85, que não era a mesma coisa que R$85 ou 85 pesos, sei lá. E, olha, eu fui 3 vezes membro do BOT, do Board of Trustees, quer dizer, do Conselho do IBA. E eu sempre tentava, eu e Eliana juntas, gente, vocês têm que entender que para o brasileiro não dá para pagar isso. É uma taxa muito grande, eles têm que pagar a faculdade, eles têm que pagar a sociedade, eles têm que pagar o CRP, ainda pagar esse dinheiro. E eles perguntam, mas para que pagar o IBA? Sempre era a pergunta dos alunos. Eu não sei se você viveu essa pergunta na sua sociedade. Então, eu tentava explicar, mas eles nunca conseguiram entender. Graças a Deus, nós temos uma presidente brasileira agora. Está nos representando muito bem, a Cristina, não é isso? Porque é incrível como eles não conseguem entender. Aí a Leia teve uma ideia que ela falou assim, vamos pegar como referência um McDonald's. Quanto custa um McDonald's aqui? Quanto custa um McDonald's lá fora? Na Europa ou nos Estados Unidos, para fazer uma comparação justa entre isso. E, olha, vai ser anos e anos para conseguir isso, Pearson. Então, fazer parte do BOT foi uma coisa difícil. A última vez que eu vou contar essa história para vocês aqui, a última vez que eu fiz parte do BOT, quem era o presidente? Era o Osvaldo? Não. Era o Romero? Eu nem me lembro quem era o presidente da FLAAB nessa ocasião. Acho que era o Osvaldo Romero, depois acho que voltou o Osvaldo. Era o Osvaldo. E eu fui lá.
Eu cheguei lá no Rio lá na primeira, era em Portugal. Sempre foi em Lisboa ultimamente, porque era mais barato lá para todo mundo chegar em Lisboa. E eu fui. O pessoal do BOT, todos que são pessoas que são representativas da Europa, da NANZIBA, que é Estados Unidos e Austrália e Nova Zelândia, Nova Zelândia. e da América do Sul. Então, tem os representantes de cada parte do mundo. A secretária, que não é essa, a Nina, que é aquela antiga secretária, a Pilar, ela virou e falou, eu estava levando outra vez diminuir a taxa do IVA, porque existia toda uma necessidade dos alunos para poder cursar. Aí ela vira para mim, a Pilar, e fala assim, olha, você nem podia estar aqui porque você não pagou a última mensalidade, a última anualidade do IVA. Uau! Tá? Eu fiquei, sabe, ser uma pessoa que sobe o sangue, eu fiquei roxa, porque eu pago esse IVA desde que eu comecei, há anos que eu nunca deixei de pagar. Mas houve um acordo que naquele ano a gente não pagaria, porque eles estavam devendo alguma coisa para nós. Não sei, eu não me lembro bem o acordo que foi. Então, que ela não estava sabendo. E ela fala isso. E o presidente era o Scott nessa época, né? Todo mundo, todos os BOT ficam quietos. E ela me insultando, que eu não tinha pago. Nossa, subiu a minha cabeça. Eu falei, olha, você quer saber uma coisa? Eu não estou precisando disso aqui não, viu, gente? Eu não preciso. Eu vou me retirar, porque dizer que eu não paguei, quando a vida inteira eu paguei, eu estou pleiteando. Uma lá, outra da não sei da Europa, falou assim, ai, mas como o brasileiro é chorão. Então, é assim, a gente ia para lá e ainda ficava com fama de brasileiro chorão. A Maê, que está aí, eu vi que ela está aí, ela estava nessa. Aí ela falou, até ela tentou acalmar. Nossa, o que vocês estão fazendo com ela? Imagina, não sei o que. Ela já era do BOT nessa época. E a gente teve que aguentar essas coisas todas. Então, quando a Virgínia veio, ela falou, não, vocês sabem que vocês pagam mais do que os europeus pagam para os trainers internacionais? Terison, nessa época, a gente pagava $1.000 por dia para cada trainer internacional. Uau! Tinha gente que vendia o faqueiro de prata para fazer a formação. Você acredita nisso? Acredito. Então, essa vivência de estar lá, de fazer parte do BOT, de ver como as coisas funcionavam, ajudaram muito. Porque a gente estava aqui longe, no terceiro mundo, distante, a gente não sabia das políticas. Isso é muito interessante, Olinda, porque isso tem muita relação com a crítica muito forte que a Regina trouxe desse lugar que a gente se colocava muito no colonizado, né? Então, quer dizer, vinham os estrangeiros para cá cobrando um preço absurdo, quando, na verdade, a gente sabe que dentro da bioenergética é a maior comunidade de terapeutas num país só. Quando a gente chegou agora, lá, quando a gente estava lá em Portugal, você estava lá também, em Portugal, na conferência, que a gente viu que um terço de toda a população era brasileira e a presidenta queria que eu falasse em inglês. Eu falei, não, eu não vou falar inglês, eu vou falar em português. Eu estou em Portugal e um terço da população que está aqui é brasileira. Portanto, eu devo isso ao meu povo. E você foi super aplaudida. O quê? É isso. E eu lembro que você foi super aplaudida quando você trouxe isso. Pois é, porque como assim, né? Como assim
que a gente tem que, a vida inteira, tem que falar inglês, tem que falar inglês, tem que falar inglês. Ai, meu Deus do céu, mas essa, eu acho que agora, com isso, com a Cristina Piauí indo como presidente do IBA, a gente acha que está perdendo o nosso complexo de cachorro vira-lata. Isso. A gente tem esse complexo, viu, de colonizado, Sim. como diz a Regina. Isso. Então, é uma luta tudo isso. Né? Eu fico feliz de estar nessa luta e de ver esse... Eu não acreditava que uma brasileira um dia quisesse ser e pudesse ser uma presidente do IBA. Isso. É uma conquista histórica muito importante. Muito Não é importante. importante? Eu acho Sim. importantíssima essa conquista, Persson. Então, eu tenho orgulho da gente agora, de tudo que, sabe, desse caminhar, da gente tirar o rabinho entre as pernas, sabe, e se afirmar como pessoas. E eu vou dizer uma coisa que a Liane também fala, e eu concordo muito com ela, que é assim, a nossa análise energética é muito boa. É muito boa. Os nossos professores, a nossa formação, a gente tem uma formação muito eclética, a gente foi aprender, por exemplo, né, todas as teorias, a gente estudou psicanálise, a gente estudou biossíntese, vocês, eu não, mas muitos de vocês, a gente estudou, agora eu estou estudando muito neurociência, porque a neurociência vem corroborar, vem dizer tudo que nós fazemos empiricamente. E ela está provando o que nós fazemos empiricamente. Né? Estou lendo Cosolino, não sei se você conhece, Luiz Cosolino. Sim. Ele faz por que a terapia funciona. Eu tenho isso aqui. É maravilhoso. Quer dizer, juntar o social com a história pessoal, né? E com o corpo, quer dizer, fazer essa compreensão do ser humano dentro de onde não é uma coisa assim importada. Porque os americanos pensam do jeito, nós aqui, né? Nós aqui da América do Sul, com a nossa fazendo parte da gente, o índio, o negro, tudo isso, nós somos um povo corporal. Somos um povo muito corporal, então isso tudo veio de encontro e eu acho que nós somos muito bons, sabe, terapeutas? Eu vejo, cada vez que eu vou lá e vejo uma coisa, outra, você também deve ter visto nos congressos, claro que a gente aprende com muitas pessoas, o Guitonella, para mim, é um professor que eu gosto muito, porque ele faz muitas pesquisas, o Scott também, falando os artigos sobre vergonha, culpa. É engraçado, né? Mas a nossa vergonha é um pouco diferente da vergonha deles. Não sei se você percebe isso. Sim. Eles têm uma repressão que a gente não tem. Mas a gente tem uma vergonha de aparecer, de ser, né? Eles são muito mais presos pela criação, sei lá, que eles tiveram, pela religião, não sei por quê. Então, eu me lembro de uma coisa, eu me lembro de duas coisas que eu gostaria de comentar aqui. Uma é que um dia eu briguei com um trainer, porque ele... Eu sou meio esquentadinha, às vezes, para brigar assim, a favor do Brasil, entende? Certo, que ótimo. Ainda bem que nós temos, né, você nessa energia aí. Dizendo que por exemplo, que as mulheres que estavam imigrando lá para a Europa, que eram mulheres, enfim, mulheres que iam satisfazer os homens, prostitutas, sei lá o quê, que ele não me lembro o termo que ele usou. E aí eu fiquei muito brava com isso, porque eu falei, bom,
É lógico que tem muita prostituição no Brasil, como no mundo todo existe isso. Mas se elas vão, é porque alguém banca, né? Alguém está bancando a saída delas para lá. Então, por que você está Uhum. dizendo isso? Quem é? Por que você está falando isso? Como se a gente, se as mulheres brasileiras fossem assim? Ou então, também dizendo que as mulheres, porque a gente, com esse jeito meio efusivo, de abraçar, de beijar, às vezes a gente era muito mal vista lá fora. Como uma coisa de sedução histérica, sabe? Uhum. E não é, é cultural, é cultural. E eu me lembro de Sim. ter falado, olha, eu não me dou a liberdade de falar da tua cultura. Eu acho que você não conhece a minha cultura para você afirmar uma coisa dessa. Né? É isso mesmo. Então, Uhum. eu acho que são coisas que a gente. Não, eu gosto de ir para lá, tenho vários amigos e tudo, mas a gente também tem que se fazer entender. Uhum. Foi uma grande luta. E a segunda coisa que você disse que queria comentar, Oi? você disse Você que quer ia comentar comentar? duas coisas, dois pontos. É? Aí, acho que eu já esqueci agora Foi. qual era o outro. Eu fiquei tão Porque empolgada. primeiro você disse que. É... Tudo bem. Mas que legal, viu, Eulina? Ouvir, assim, acho interessante você estar trazendo uma parte da história de você como uma representante do nosso país, mediante a comunidade bioenergética internacional, né, de enfrentamento, de questionamento, de poder colocar para eles o respeito à nossa cultura, à nossa diversidade, uma posição política mesmo dentro, né? Porque muitas vezes a gente que, por exemplo, na época que eu estava dentro da formação enquanto aluno, a gente não tem acesso a esses bastidores, né, que se tem, que são bastidores que definem claramente o que acontece com a gente lá. E que muitas vezes sempre dava a impressão que era algo que vinha de cima para baixo, Isso, né? isso, isso. E é mesmo, E, vinha mesmo. Você não imagina como que a gente teve que lutar. Toda a FLAB vem lutando isso desde que ela foi formada. uhum. Hoje, Então, agora, isso é. hoje, esse ano eu fui convidada para fazer parte do Teaching Committee. Uhum, uhum. Então, para quem não entende, é o comitê de treinamento, quer dizer, todo o Disso. treinamento na análise bioenergética. Então, eu acho que isso é muito importante também, porque nós vamos ver o que é importante para nós. E eu até que eu vou escrever uma cartinha, um e-mail para cada sociedade para que me ajude a defender os nossos interesses. Eulina, a live vai interromper, a gente vai começar de novo, tá? Já foi enviado. Vamos tratar. Isso, voltamos. Então, você Voltamos. estava falando do Teaching Committee, né, Eulina? Que você estava elaborando um documento, que você queria É, socializar com as eu sociedades. vou escrever um e-mail para todas as sociedades da América do Sul, latino-americana, para que todo mundo me ajude a mudar um pouco esse currículo, o que é importante para nós também constar nesse currículo do IBA na formação de análise energética. Até você pode me ajudar bastante. Terison, você pode me ajudar bastante nisso também. Conte comigo, o que eu puder ajudar, tamo junto. Tamo junto. Eu tô aí também estou agora nesse novo cargo aí de chair do comitê de pesquisa, né, do comitê científico, então vamos começar a trabalhar nisso aí também. Conte comigo, Eulina, estou à sua disposição. Okay. Isso é muito importante, porque, de uma certa forma, garante, ao mesmo tempo, uma linha que pode ser transcultural, né?
porque afinal de contas, né, então tem questões que precisam passar pelas diferentes culturas, mas também tem coisas que precisam obedecer às especificidades de cada espaço, né? Exatamente, exatamente. E pensar também que é a pergunta que eu quero fazer para você, né? Como é que, dentro de tudo isso, você vê a evolução da bioenergética, desde a época que você começou até hoje? Como é que você situa e percebe a transformação, a evolução da bioenergética enquanto abordagem, enquanto técnica? Como é que você vê isso? Eu acho que para mim, como eu vejo, a bioenergética mudou muito, né? Porque no início, eu tenho muita admiração e conhecimento por tudo que o Loan criou, Uhum. ele não permitia que muitas pessoas se colocassem o que estavam estudando para fazer parte da bioenergética, né? Então, depois que ele se aposentou, eu acho que vieram, né? Veio toda a teoria do apego, a neurociência, outras linhas, a teoria do trauma, quer dizer, todas essas teorias que as pessoas já estavam pesquisando, elas ficaram, então, entraram para se juntar na arte bioenergética. Então, eu acredito muito nisso. Por isso que eu aceitei esse lugar do Teaching Committee para ver se é exatamente isso, se a gente acrescenta. Porque não é bom a gente saber o que a Europa está estudando, ou o que a Nova Zelândia está estudando, com o Gary, que é maravilhoso, que eu gosto demais dele. Quer dizer, que coisas a gente pode nos acrescentar e que coisas nós podemos passar para eles também. Então, eu acho que isso, quer dizer, transcultural, como você falou, é maravilhoso, um conhecimento mais repartido, né, e acrescido. Então, eu acho que, Uhum. nesse sentido, eu vejo uma mudança muito grande. Tanto teoricamente, como também na prática, quer dizer, fazer os mesmos exercícios, mas levando em conta sempre a relação, o vínculo. Porque o Guitonella escreveu um texto que eu gosto muito, que é As 6 Propriedades da Teoria do Apego, Reguladoras. Uhum. né? Reguladoras. Então, nós temos que ter essa regulagem interna, essa homeostase. Se a gente não Uhum. teve muito boa na nossa infância, cabe ao terapeuta fazer isso com o seu paciente. Então, quer dizer, por que a gente vai fazer só bater perna, gritar, se o outro está precisando de outra coisa, não é isso? Quer dizer, Uhum. é regular o que sintonicamente, numa sintonia do que o outro está precisando, né? Então, esse cuidado que eu acho que a gente tem que ter, e eu acho que isso a gente vem desenvolvendo aqui, com todas essas outras teorias, aprendendo, né? A gente vem criando. Eu vejo assim, uma análise energética muito mais rica, muito mais cheia de compreensões do ser humano. Porque, vamos lá, né? O ser humano é muito difícil de ser compreendido. Não é Uhum. uma única teoria que vai compreender o ser humano. Uhum. A gente, além disso, eu faço yoga, aprendo com a minha professora de yoga, eu Uhum. faço outra coisa. Eu acho que os filmes, a arte nos ajuda muito. A gente precisa de muito mais coisa do que simplesmente uma teoria Sim. pronta. Então, eu acho que a gente está agregando muito. Eu acho que é também isso que o Jaime começou muito, que eu acho maravilhoso, essa junção da, da América do Sul, da América Latina, na FLAAB, Uhum. né?
os nossos irmãos da América Latina também, é tão bom saber, né? Juntar todas essas organizações que tem, a gente vai aprendendo tanta coisa, e nunca é demais aprender, né? Sim. Aliás, é de menos quando a gente não aprende, não é isso? É verdade. Sim, sim. Você tem, pensando, né, você já está fazendo uma reflexão sobre a questão da análise energética no presente, né? E, por exemplo, a gente está passando por um momento muito delicado, muito difícil na história, né, da humanidade, e aonde a gente precisou se adaptar muito e ainda está fazendo esse processo. Você tem atendido online nesse período e como é que tem sido a sua experiência? Olha, eu tenho atendido bastante, por incrível que pareça, toda semana aparece um cliente novo, porque as pessoas estão muito deprimidas, muito Uhum. deprimidas. Olha, no início foi muito difícil, porque é muito cansativo atender online. Mas depois a gente vai pegando um pouco a. Primeiro que eu tenho um pouco de medo da tecnologia, porque não faz parte do meu da minha idade, né? Demorei para aprender as coisas da tecnologia. Então, estou sempre aprendendo. Graças a Deus, eu tenho uma filha e uma nora que me ensinam muito sobre Uhum. isso. Elas fazem meus PowerPoints, elas me ajudam, a luz, a iluminação, não sei o quê, não sei. Até hoje, ela está falando comigo, me ensinando isso. Mas eu acho que não é fácil para nós que somos da relação, do contato, do estar próximo, de dar um colo, não é isso? Quando precisa, dessa proximidade, eu acho que não é fácil, não, online. Mas acho que a gente vai criando um jeito de atender a si mesmo, ouvindo, fazendo alguns exercícios de respiração, alguns exercícios de grounding, sabe? Mesmo na cadeira. Dentro do possível, eu acho que a gente está dando. Acho que muito escutar também as pessoas, né? Essa escuta é muito importante. Uhum. Uai, a Maia escreveu que a minha live foi interrompida. Acho que Não, ele não, tá estava. tudo ok. Tá tudo ok. Uhum. É, e dentro disso, como é que você pensa a bioenergética assim, para o futuro? Como é que você, né, pensando em toda essa história, em todo esse desenvolvimento, o que, que você imagina, o que, que você acha que precisa acontecer de mudança para nós da bioenergética? Olha, eu acho, eu acho que a gente tem pensado, a gente tem um grupo, nós estamos tendo um grupo que chama Pensar a Bioenergética. Hum, E é o grupo dessa Viane, Luísa, eu, Jaime, Grécia, Ana Lúcia, Cristina, Edna. Esse grupo está pensando muito sobre isso. Nesse momento, agora, o que a gente chegou até o Jaime que trouxe essa questão, mas eu acho que é uma questão, é a solidariedade. A gente precisa ter uma análise energética mais solidária. sim. Porque, sabe, Perison, não que a gente não soubesse das nossas diferenças sociais, todo mundo sabe disso, mas agora escancarou um jeito na gente de doer até o que está acontecendo. O que está acontecendo nas comunidades, né? O número de pessoas que estão adoecendo. Então, eu acho que é nossa responsabilidade, não é só do governo. Não é só do governo. É nossa responsabilidade pensarmos um pouco em como é que nós vamos
voltar a nos relacionar com as pessoas que a gente tem contato e com as outras pessoas que precisam fazer alguma coisa. Não é que eu saiba o quê, mas eu acho que isso é uma questão muito séria. Uhum. Da gente poder pensar alternativas de tudo isso que a gente viveu e experimentou e viu que é tão importante, tão transformador, poder socializar isso. Porque durante muito tempo você trouxe uma reflexão muito importante, Elina. Assim, eu sou da geração da década de 90, né? E eu me lembro que quando eu estava fazendo universidade, né, eu tinha muita vontade de entrar nas corporais, né? Aí já é uma história que, porque a corporal era uma das abordagens muito fortes em Natal na época, mas era interessante porque era tudo muito caro, muito inacessível, né? Tanto os cursos como os congressos, né? Eu me sentia como querendo muito conhecer, querendo muito fazer parte, mas ao mesmo tempo impedido de entrar, porque era algo que estava num nível de investimento tão alto que naquele momento eu não conseguia, e existia um círculo muito pequeno de pessoas que conseguiam fazer isso, né? Então, e aí você traz uma reflexão muito interessante quando você coloca que a gente poder discutir, né, o acesso da bioenergética, não só o acesso para as comunidades, mas o acesso, inclusive, que muitas vezes foi muito fora da nossa realidade brasileira. Muito fora, por exemplo, de pessoas que estavam estudando, que estavam querendo fazer, não no sentido, claro, de rebaixar muito o valor do que deveria ser um curso, mas de poder repensar isso dentro da nossa realidade, porque muitas vezes a própria realidade das formações, a própria realidade muitas vezes da corporal, ela fecha para uma classe social e para um público muito específico que pode entrar e pagar. Entende? Então, quando você traz essas reflexões, me vem de sua luta, junto com Marie, com Jaime, Cristina, né, Leia, e tantas pessoas do Brasil que estão dentro do IBA, que estão tentando trazer essa reformulação, me vem uma sensação de profunda gratidão a você, né, por você ter feito parte dessa história e de você ter se sensibilizado para isso. E é muito bom poder ouvir todas as pessoas que estão fazendo parte desse movimento histórico, porque foram pessoas que fizeram um grande investimento para estar onde está, né? E que hoje estão podendo, com a sua generosidade, dividir com a gente, nos ensinar e olhar para essa nova geração que vai fazer aí o futuro também, né, da nossa abordagem. Eu acho. Eu acho muito importante isso. Você sabe que até eu me lembrei, quando eu falei para você que eu trabalhei era um grupo de mães que trabalhavam num colégio, numa comunidade lá perto da represa de Santo Amaro. Uhum. E foi muito interessante essa história. Primeiro eu comecei, como eu te falei, dando alfabetização para adultos. Depois eu comecei, já no terceiro ou quarto ano da psicologia, eu comecei a atender umas crianças, brincar com as crianças, enquanto as mães estavam aprendendo a costurar, a bordar, sei lá, fazer qualquer coisa. Depois eu pensei assim, elas têm 4, 5 filhos. Se eu trabalhar com as mães, eu estou ajudando muito mais do que eu trabalhar com as crianças. Porque as mães vão depois ter uma relação diferente com os seus filhos todos. Aí eu resolvi trabalhar com as mulheres. Eram mulheres muito sofridas, porque trabalhavam como diarista, tinham não sei quantos filhos, chegava em casa, o marido queria fazer amor, nem é fazer amor, é fazer sexo mesmo, para elas, né? Que não era com amor, era sexo. E aí elas não queriam, porque elas estavam cansadas, cozinhar, lavar, passar, trabalhar fora, cuidar de filho. E o marido chegava em casa querendo transar e tal. Aí
elas falavam, mas a gente não quer, a gente não quer. Aí eu comecei a trabalhar a sexualidade delas, né? E aí, não, vocês precisam conhecer o seu corpo, vocês têm que respirar, se acariciar, conhecer o que vocês gostam, o que vocês não gostam, toma um banho. Aí elas falam, mas não tem chuveiro, não tem isso. Aí o próprio grupo fala, não, mas pode tomar banho macia, uma esfrega as costas da outra. Foi tão interessante, Perisson, porque elas gostaram e os maridos gostaram tanto que depois eles quiseram fazer parte do grupo das mulheres. Então, eu estou falando, isso é um exemplo pequenininho, muito pequeno, de como a gente pode fazer. Sim. Sabe? Uhum. De como a gente pode atuar ajudando as pessoas a refletirem numa melhora de vida, de condição pessoal, eu estou dizendo, não é social, mas elas quererem as coisas, desejarem. Perfeito. Né? Desejarem, o desejo. Porque, como eu te falei no início, que eu sou de uma classe média, que é a chata, nem desejo a gente não se permitia ter. Sim. As moças da minha época, entendeu? Então, quando eu falei, quando eu entrei na faculdade, quando eu fiz isso, fiz aquilo, foi um open mind, uma abertura de cabeça muito grande. Então, se a gente fez, os outros podem fazer também, não é verdade? Sim, com certeza. Refletir. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, por isso que eu estou muito feliz lá no Passobab, com a clínica social, os grupos de movimento, todos que a gente está fazendo. A gente tem grupos aí de LGBTQI, não sei o quê, QI+, a gente tem a negritude, outro dia a questão dos miceis, sabe? Todas essas questões que estão no nosso... A gente está trazendo para a gente ouvir, discutir e aprender com eles. Uau, Eulina, que maravilha! Quer dizer que vocês estão abrindo grupos assim, com essas temáticas. Que legal, muito bom, muito bom. Maravilha, isso é muito importante, inclusive para a gente poder divulgar, né? São experiências muito interessantes, porque, por exemplo, um dia desse, uma das meninas entrou em contato comigo querendo saber se tinha algum texto sobre, por exemplo, atendimento às pessoas trans na bioenergética. Eu disse, minha filha, essa é uma questão que a gente ainda está pensando, a gente ainda está elaborando. Agora, em 2019, você apareceu um primeiro artigo na revista do IBA sobre o assunto LGBT. Né? Então, imagina. Né? Então, isso é muito bom, muito importante, Alina. Que bom. Eu fico muito feliz de poder te ouvir, né? Saber que o pessoal do Libertas tem feito também bastante esse movimento. Né? O pessoal do Libertas tem feito esse movimento. Eles fizeram um grupo muito bonito, muito interessante de acolhimento a travesti, lá em Recife, né? Então, por aí mesmo, né? Eu acho que a gente poder socializar essa experiência e se abrir, né, para essas populações que muitas vezes a bioenergética não chegou, mas que agora está chegando e está se importando e lançando esse olhar. E a gente até discutiu em outras lives como isso também mobiliza a comunidade internacional. A gente acaba sendo um exemplo para o pessoal de fora, né? Tem muita coisa para aprender, temos muito que aprender. Eu, quando tem esses grupos lá na Sobab, eu estou sempre lá, porque eu quero aprender, sabe? A gente, às vezes, não sabe a dor do outro, porque a gente nunca passou pela essa dor. Então, aprender com as pessoas, o que é para
dizer. Eu acho que é isso que eu falo, que é abertura de cabeça. É isso aí. Então, Eulina, eu Isso, queria querido. poder encerrar com você e queria saber se você tem alguma última mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que está nos assistindo, uma reflexão, algo que você gostaria de poder falar para a gente poder concluir e se despedir. Eu só queria dizer que sem ser uma escolha, foi pela intuição, o meu caminho na psicoterapia corporal e na análise energética, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu sou completamente realizada com isso, com a minha profissão. Muito realizada. Então, eu acho que eu escolhi certo no final. Isso é tão importante. É só isso que eu queria. Não é? Não é? Nossa, É. eu estou aqui nesse confinamento, faz um tempão que eu não saio da minha casa, mas eu recebo tanto dos meus pacientes, eu aprendo tanto com meus pacientes. Eu adoro eles, todos. Uhum. Então, querida, muito Então, obrigado. Gratidão por esse depoimento tão importante, tão bonito, tão potente que você trouxe para a gente. Muitas mensagens de carinho aqui para você, muitas pessoas falando da sua trajetória admirável, do seu esforço, das suas reflexões, de como você atingiu tanta gente na sua trajetória e tocou o coração de várias pessoas, né, durante todos esses anos. Que bom que você fez essa escolha na sua vida, que foi uma escolha que transformou você e ajudou muitas pessoas também a se transformarem. Então, isso eu é... também agradeço muito você, viu? Muito essa oportunidade. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer live, essas coisas. Não é fácil, mas eu fiquei tão à vontade com você que correu tudo bem. Sim, foi maravilhoso, querida. Então, receba Obrigada, meu viu? beijo aqui de todo mundo, muitas mensagens aqui dizendo que amou te ouvir, amou seu depoimento, né? E você trouxe dimensões muito importantes. O pessoal da Sobab está aqui em peso, tá certo? Então, um grande beijo para você, viu? Muita gratidão e espero que a gente possa se encontrar em breve, né? Para a gente poder manter aí essa luta e essa conexão em melhoria também, não só da bioenergética, mas da nossa população de maneira geral. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Grande beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso, gente. Essa foi a entrevista com a Eulina. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigadão mesmo. E sexta-feira nós teremos um novo encontro, tá? Às 15 horas, com a nossa presidente do Instituto Internacional de Análise Energética, Cristina Piauí, primeira presidente latino-americana da análise energética, que é um orgulho para todos nós. A Eulina citou, a Jaime citou, né? Essa nova conquista que a gente teve na nossa abordagem, e eu acredito que a Cris vai poder contar também muita coisa, complementando todo esse raciocínio, né, e todo esse depoimento muito bonito que a Eulina trouxe para a gente, tá bom? Então eu espero vocês sexta-feira, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.